Sei o quanto vocês lutaram para estar até aqui. Sei que essas 10 questões aqui foram pinceladas da análise que eu fiz da banca da UFMT, baseado no que eu disse para vocês nas duas últimas provas de promotor de justiça do estado de Mato Grosso. Por quê? Porque essa banca, o UFMT, ela baseia o quê? Na lei seca e basicamente em súmulas do STJ e STF, súmulas secas. E aí, as questões que eu preparei para vocês são baseadas nisso e eu quero a atenção de vocês para a gente ser o mais breve possível, decorrente da hora, mas não deixar em nenhum momento de focar com vocês nessa banca UFMT, que é o quê? Lei seca e súmula, certo? Primeiro slide, por favor. Pessoal, primeira questão que eu preparei aqui para vocês, assinale a alternativa incorreta. Letra A. A pena alternativa de perdas de bens e valores, de acordo com a CF, pode passar de pessoa do condenado? Primeiramente, o que vocês acham? Queria dar 20 segundos para vocês lerem, que amanhã, desculpa que é a letra B, tá? Pessoal, é o seguinte, amanhã, como vocês sabem, serão 5 alternativas, correto? E aí, numa prova, o que vocês marcariam nessa questão? Abrir o debate aí. 20 segundos para leitura. Então, quem acha que é A, levanta a mão, por favor. Quem acha que é a B? C. Letra D. Pessoal, para debater com vocês aqui, a letra A é a resposta incorreta. Por quê? O artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, texto de lei, texto da Constituição, diz o seguinte: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo o quê? A obrigação de reparar o dano e a decretação do procedimento de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores, nos limites da herança. Uma coisa é a obrigação de reparar o dano, outra coisa é a pena alternativa de perda de bens e valores. Está prevista no artigo 43, inciso 2º do Código Penal, dizendo o seguinte: as penas restritivas de direitos são perdas de bens e valores, que substituem, por sua vez, que é a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Portanto, a alternativa incorreta é essa, que fez o quê? Uma mistura entre a pena alternativa de bens e valores e a obrigação de reparar o dano. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Incorreta é essa. Letra B, foi cobrado na prova de promotor de justiça, se não salvo engano, 2012, que falava o seguinte: não pode matéria penal ser tratada por intermédio de medida provisória. Previsão do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, inciso 1º da Constituição Federal, que diz: não se pode editar medida provisória acerca de direito penal. A alternativa C é nada mais, nada menos que a disposição da súmula 711 do STF, que diz: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Esse teor da súmula 711 pode vir cobrado para vocês novamente. Por quê? A banca se repete essas questões. Então, súmula 711, Constituição Federal, mais Constituição Federal logo acima, mais Código Penal. E por fim, o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite da pena combinada de estrago ao delito praticado, que nada mais é que o teor da súmula 527 do Superior Tribunal de Justiça. Então, pessoal, vocês percebem que numa questão dessa,
eu trouxe para vocês várias súmulas, vários dispositivos da Constituição e também do Código Penal. Portanto, questão número 1, alternativa correta, letra A. Entenderam aí? Perfeito? Por favor, segunda questão. Segunda questão, assinale a alternativa incorreta. O que vocês acham que é a alternativa incorreta nesse caso aí? Vocês tiveram a aula magna aí com o Dr. Cauê, e execução penal aí também. Agora vocês podem acertar isso aí. Qual seria? Quem acha que é a alternativa A? Letra B. E a C? E a D? E quem vai deixar em branco? Pessoal, tem que marcar todas as alternativas. Outra dica que eu vou dar para vocês. Como que eu faria essa prova amanhã se eu estivesse no lugar de vocês? Eu leria as 100 questões da primeira até a última e iria resolvendo todas que eu soubesse. E depois repassaria naquelas que eu tivesse dúvida. Pessoal, vocês ganham muito tempo, porque tem muitas questões que são fáceis à primeira vista. Ficou evidente? Já marca. Então eu farei uma leitura atenta da questão 1 à questão 100 e marcaria aquelas que eu sei. E depois retomaria. Vocês ganham muito tempo com isso. Por quê? Porque são 5 horas de prova. Correto? Vocês têm 5 alternativas. Vocês têm 500 itens para ser resolvidos. Então, fazendo isso, vocês otimizam o tempo. Eu faria dessa forma. Ou também, começaria nas matérias que eu tenho mais facilidade. Correto? E aí, não deixar para passar gabarito correndo, pessoal. Pelo amor de Deus, não percam tempo com isso. Não percam questões com isso. A prova de amanhã é uma prova que vai demandar o quê? Uma índice de acerto muito alto da aprovação. São 100 pessoas que irão para a segunda fase, que é muito pouco. Mas uma coisa, fique bem claro, quem passar para a segunda fase vai ter a alta chance de ser defensor público. Porque dessas 100, basicamente serão chamados mais de 40 pessoas. Ao longo do concurso do último, nós chamamos quase 200 pessoas. Do primeiro aos 180. Então, pessoal, fica a dica de ter essa atenção, não errar na hora de marcar o gabarito. E, pessoal, a questão incorreta é a alternativa B. Por quê? Vamos lá. A alternativa A, ela é correta porque ela nada mais traz do que a redação da súmula 520 do Superior Tribunal de Justiça, que diz: o benefício de saída temporária no âmbito da execução penal é ato jurisdicional, insuscetível de delegação à autoridade administrativa do estabelecimento penal. Então, essa é o teor da súmula 520. Então vocês têm que saber o teor dessas súmulas, porque na hora de cobrar, você já marca lá. Então a UFMT tem essa característica. Por isso, numa matéria tão extensa como o direito penal, eu não poderia aqui ficar fazendo um resumo com vocês de concurso de crimes, de princípios. Não dá tempo, pessoal. Eu tenho basicamente 1 hora. Eu vou otimizar o tempo e tentar passar para vocês algumas súmulas atuais, entendimentos que vão ser cobrados amanhã. Isso aqui foi feito uma filtragem de questões. Então fiz essa análise com o maior carinho e a alternativa A, então, produz. Ela é o teor da súmula 520 do STJ. Quem tiver o código, ele pode ir marcando, porque vai que cai, pessoal. Vou ficar muito feliz. Pessoal, a alternativa B, eu lembro muito bem da época em que eu atuava em Alto Garças, com a marca de primeiro trânsito. O pessoal aí que vai iniciar na Defensoria Pública vai começar a primeira trânsito como substituto. Como substituto, mas basicamente com marca de primeiro trânsito. Comarca interior do Mato Grosso, que eu atuei,
e tinha que rodar quase 60 quilômetros para trabalhar. Eu ia de carro e às vezes com os buracos eu passei de ônibus, fiz mais de 10 viagens de ônibus, para não danificar meu carro. Então, pessoal, sai do interior do Mato Grosso, nós temos que ser fortes para aguentar isso. E fui bravo nisso, fui forte e consegui atuar lá. Nessa época lá, o juiz que atuava comigo, a gente tinha esse entendimento aqui, ó. Por isso eu equipe dessa questão. Porque ele traduz o seguinte, ó, o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime não exige o trânsito em julgado. E aí, nessa época, eu como defensor público, questionava isso, falei, pô, e aí, se já reconhece a falta grave sem trânsito em julgado, o que pode ocasionar? Uma injustiça lá no futuro, porque ele pode ser absolvido no final e ter sido apenado com uma falta grave. Só que, pessoal, lembre-se, o que está no texto da lei é o que deve ser marcado por vocês. Esse questionamento, vou escrever um artigo. Pessoal, primeira fase é texto de lei. Lembrem o que vem na memória. Aquele não, aquele exceto. Vocês têm que estar com isso na memória. E lembre-se que alternativas que falem nunca, sempre, não há exceção, são alternativas que devem ser excluídas por vocês. Quase, porque no direito quase sempre há uma exceção. Sempre, nunca. Por favor. Então, nesse caso aqui, então, a alternativa B é incorreta, porque a súmula 526 não exige o trânsito em julgado para o reconhecimento da falta grave. Então, é isso. Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça. Alternativa C, pessoal, a alternativa C e a alternativa D, eu vou passar uma dica aqui para vocês nunca esquecerem isso. Isso aqui sempre é cobrado. Aquele juiz federal Márcio, ele tem um resumo lá no Dizer do Direito, que ele faz um quadro esquematizado entre as causas que afetam ou não a execução penal. Pessoal, lembre daquele termo LIC. Liberdade, livramento condicional, comutação de induto e comutação de pena. Então, livramento condicional, induto e comutação de pena, LIC, termo LIC. Eles não afetam a execução penal. Certo? E aí, pessoal, alternativa C. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime? Progressão de regime é livramento condicional? É indulto? É comutação de pena? Então afeta. Por isso, a alternativa C é verdadeira. E reproduz o teor da súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça. Perfeito? Então anotem aí. Pessoal, quem tiver o código aí pode riscar a súmula. Pessoal, nesse momento, essa dica final foi preparada com carinho para a gente acertar. Quero acertar e amanhã eu quero ver o pessoal falando, o professor acertou essa questão, vou ficar muito feliz. Entendeu? Então, lembre, livramento condicional, indulto, comutação de pena, eles não afetam a execução penal. Entendeu? Não afeta, quer dizer, não interrompe. Entendeu? Afetar no sentido de não interromper. Entendeu? Vai cair desse jeito para vocês. E a alternativa D, a prática de falta grave não interrompe o prazo para a comutação de pena, também está correto. Por quê? Livramento condicional, induto e comutação de pena. É comutação de pena, então não afeta, não interrompe a execução penal. Perfeito? E também, isso aqui foi nada mais que para finalizar aquela fala do Cauê, que foi brilhante, que me antecedeu. Questão 3. Pode passar, por favor. Vocês estão gostando dessa forma aí de passar? Porque penal, pessoal, não adianta. É uma coisa muito extensa. Eu tinha que centrar aqui para vocês. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês, o professor Rogério Santos fez isso já comigo. É uma coisa que realmente eu vejo que
dá uma didática maior, dá uma forma maior de vocês aprenderem o que pode ser mais importante que penal. Penal é uma coisa muito extensa, não tem como. Tá? Penal é uma matéria que eu mais gosto, apesar de não gostar de atuar na prática. Por quê? Porque o defensor que atua no penal é aquele que fica na audiência até 8, 9 horas da noite, é o que vai ficar no plantão lá para cobrir flagrante, etc. Então é a atuação mais difícil da defensoria pública. E a atuação dentro da execução penal, para mim, é a mais difícil. Questão 3. Alternativa incorreta. Pessoal, o que vocês acham que é a alternativa incorreta aí? Leiam 15 segundos. Sim. Então vamos lá. Pessoal, a alternativa C é incorreta? Pessoal, perfeito. Quem disse a C é incorreta. Entendimento? Pessoal, olha só, vamos lá. Questão 3. Houve uma uniformidade de entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do STF. Antes, exigia que houvesse a teoria da dupla imputação. O que é a teoria da dupla imputação? Para que haja denúncia contra uma pessoa jurídica, exigia-se concomitante a denúncia junto com a pessoa física. Ou seja, só poderia haver a denúncia contra a pessoa jurídica se houvesse a denúncia contra a pessoa física. Esse entendimento foi superado tanto no âmbito do STJ e STF. Você acha que isso pode cair? Eu tenho certeza que isso pode cair. Por quê? É recente, pessoal. Isso foi consubstanciado tanto pela STJ e STF. Não se aplica mais a teoria da dupla imputação, podendo tão somente a denúncia ser dirigida diretamente contra a pessoa jurídica. Isso ocorreu no caso da Petrobras, que recorreu dizendo que não poderia ser denunciada tão somente a Petrobras, e na realidade foi julgado improcedente o recurso da Petrobras. Pode falar. Quem defendia a imputação antes Ah? Quem defendia a imputação antes Então, na realidade, hoje a uniformização, o STF tinha uma divergência em relação a isso. Exatamente. Só que agora unificou. Então, qual que é a entendimento que você deve saber? Não se aplica a dupla imputação. Pode ser tão somente a pessoa jurídica. Aí, pessoal, por que a A é correta? Crime falho ou tentativa perfeita. O que é tentativa perfeita? Eu tenho 7 cartuchos, eu dou 7 tiros, e por circunstâncias alheias, à minha vontade, a pessoa não morre. Por quê? Desvio todos os tiros. Eu errei, sou um atirador falho. Então, crime falho, lembra, tentativa perfeita. Sinônimo é o quê? Apesar de praticar todos os atos executados à sua disposição, o agente não consegue consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. É isso. Então, direito penal, ele é muito conceitual. E aí você lembra crime falho, lembra sinônimo, tentativa perfeita. Então é isso, pessoal. A verdadeira. Letra B. Abolir os crimes faz desaparecer todos os efeitos penais da condenação, mesmo após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É o teor, pessoal, do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Sim, faz desaparecer todos os efeitos penais, remanescendo os efeitos cíveis. Perfeito? Então, se vocês quiserem sublinhar aí, artigo 2º, parágrafo único, auto-incidência em concursos. Tá bom? Letra D. A conduta de atribuir falsa identidade perante a autoridade policial é típica. Aí, em que situação de alegado à autodefesa? Pessoal, como tese defensiva, vocês podem alegar na defensoria pública. Ah, não, ele apresentou identidade, mas alegada situação de autodefesa. Pessoal, mas a súmula do STJ 522, anotem aí, súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça, diz que a conduta é típica. Então, fato típico sendo penalizado na seara penal. Súmula 522. O FMT adora súmula. Se eu fosse vocês, tivesse um tempinho, amanhã cedinho, tá? Quando eu fazia prova, eu acordava 5 da manhã, não? Aquelas súmulas do Dizer Direito, pessoal, eu deixei para vocês lá no grupo do Antônio, foi feita baseado nisso aí, nessa observação.
esses materiais que eu deixei para vocês foram feitos assim, com bastante dedicação para que vocês tenham esse conhecimento de súmula. E aí, essas súmulas do Dizer Direito eu deixei à disposição de vocês lá, todas elas, principalmente as últimas. Tá? Então, súmula 522 diz que é fato típico. Então anotem aí, súmula 522. Pessoal, e a letra E, acabei de olhar no edital de vocês, cai crimes contra a economia popular? Sim. É o teor do artigo 2º, inciso 9 da Lei 1521/51, que é a lei de economia popular, que fala o seguinte: o pichardismo é modalidade de crime contra a economia popular, tipificado no artigo 2º, inciso 9, que dispõe a obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos. Pessoal, para que serve isso aqui? Para cair fogo. E está no edital de vocês. O edital é bem extenso, penal, e uma lei extravagante, a lei de crimes contra a economia popular, que é a lei 1521/51. Questão 4, por favor, assinar a alternativa incorreta. Outra coisa, quando tiver alternativa incorreta, se puder usar, a mãe pode usar grifa texto ou não? Só caneta preta. Por favor, faz a marcação da incorreta. Na hora que vocês lerem, gera uma certa divergência quando a incorreta. Por favor, não marque a correta como incorreta, por favor. Falou incorreta, vocês vão abrir, tem que marcar incorreta. Eu coloco assim, marcar incorreta. Porque ajuda no momento que marca no gabarito. Pessoal, o que vocês acham aqui? 4. Difícil a questão. Confesso. O que vocês acham? Quem acha que é a letra A? Quem acha que é a letra B? Quem acha que é a letra... Pessoal, vamos levantar a mão aí. Quero a participação da galera aí. Quem acha que é a letra C? Quem acha que é a letra D? Por que, Camila, que é a letra D? Óbvio. Parabéns. Ô, pessoal, podia fazer o sorteio aqui do jantar aqui no... Vamos fazer uma questão aí. Pessoal, então vamos lá. A alternativa A, olha o que eu fiz. Ela engloba 2 entendimentos. Um doutrinário e uma súmula do STJ. A súmula 18 do STJ diz exatamente isso aqui, ó. A sentença concessiva de perdão judicial, exemplo, o pai sofre acidente ou compra de lixo e mata o próprio filho. Então, o perdão judicial pode ser concedido a ele? Sim. Por quê? A própria pena da perda do filho já é uma pena em si mesma e não necessita ser penado penalmente. Esse é o perdão judicial. Qual que é a natureza jurídica? O que é o perdão judicial para o direito? Qual a natureza jurídica dele? Ele é o quê? É uma sentença é o quê? É de eficácia declaratória da extinção da punibilidade. Não subsistiu qualquer efeito condenatório. E por que é uma sentença autofágica? Pessoal, sabe onde foi cobrada a sentença autofágica? Semana passada no MP de Goiás. O pessoal que fez a prova do MP de Goiás já teve isso. Autofágica por quê? Porque reconhece a tipicidade, a juridicidade, mas, por fim, declara extinta a punibilidade. Se terminar autofágico, pode vir ser cobrado de novo. Cobra doutrininha também na UFMT, eles gostam. Então, súmula 18, combinado com o entendimento doutrinário da súmula da sentença autofágica. Pessoal, letra B, o baixo grau de instrução e escolaridade do agente, circunstância determinante do crime ambiental. Lei dos crimes ambientais está no edital de vocês? Está no edital de vocês. Qual que é o artigo que vocês vão sublinhar lá para mim? É o artigo 14, inciso 1º
da Lei 9.618 de 98. 9.605 de 98. Perfeito? Que fala o seguinte: são circunstâncias que atenuam a pena o baixo grau de instrução e escolaridade do agente. Perfeito? E lembrando que a atenuante incide na segunda ou terceira fase da pena. Segunda fase. Pode alterar o limite mínimo e máximo das penas? Atenuante? Pode ir aqui no limite? Não. A súmula, inclusive nesse sentido. Qual que é a súmula? 243 do Superior Tribunal de Justiça. Que na atenuante não pode diminuir a pena aquém do mínimo. Certo? Como vocês forem defensores públicos, vocês podem questionar. Mas a súmula 243 do STJ diz que não pode a atenuante reduzir aquém do mínimo. E se for caso de diminuição, caso de aumento, pode diminuir ou elevar além do mínimo? Pode. Pessoal, você cai direto em concurso. Então, a atenuante não pode diminuir, nem agravante pode levar além do máximo. Mas causa de aumento e diminuição, que é prevista na terceira fase de aplicação da pena base, pode? Com certeza. Perfeito? Então, baixo grau de instrução é circunstância atenuante. Pessoal, e servidor público que pratica delito contra direito do consumidor tem sua pena agravada? Perfeito. Artigo 76, inciso 4º, a linha A. São circunstâncias agravantes das crimes tipificadas nesse código. Aqueles cometidos quando cometidos por servidor público ou pessoa cuja condição econômica e social seja manifestamente superior à vítima. Eu aproveito para falar de circunstâncias agravantes do CDC aqui, ó. Serem cometidos em época de grave crise econômica ou ocasião de calamidade? Sim. E CDC está no edital de vocês. 5 questões, né? 5 questões de CDC, 5 questões de ECA, né? Então, vocês estão vendo que o estudo edital tem que estar na ponta da língua, né? Outra circunstância agravante: ocasionarem grave dano individual ou coletivo, dissimular-se a natureza ilícita do procedimento. Então, esse artigo 76 aí é uma dica para vocês do Código de Defesa do Consumidor. E o sonambulismo, conforme a Camila disse aqui, é uma causa que exclui na realidade a conduta e não a culpabilidade. Excluindo a conduta, não é aplicado o artigo 26, que exclui na realidade a culpabilidade. Sonambulismo tira a conduta. Tirando a conduta, não existe nem baixo. Perfeito? Pessoal, é isso. Questão 5. Isso aqui. Alteração recente, feminicídio. Foi alterado o artigo 121 do Código Penal, que introduziu o feminicídio, pessoal. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado. E aí, o que vocês acham? Decorar a lei seca? Quem acha que é A? Levanta a mão, por favor. Quem acha que é a B? Quem acha que é a C? Quem não acha que é nada? E quem acha que é a D? Pessoal, analisando lá, e aposto, ó, novidade legislativa, Lei 13.104 de 2015. Vocês acham que podem cair? É evidente que sim. Feminicídio. O nosso colega Saulo, por exemplo, vai fazer um júri terça-feira de tentativa de feminicídio. Então, pessoal, vocês acham que isso pode cair? É óbvio que pode cair. Então, o artigo 121, parágrafo 7 do Código Penal diz: a pena do feminicídio. O que é feminicídio? É aquele crime de homicídio em razão da condição de mulher, que está previsto no artigo 121 do Código Penal. Foi recentemente alterado. Certo? E aí, o que o feminicídio faz? Ele agrava, é uma causa, o homicídio se torna privilegiado? Claro que não. O homicídio é qualificado. Altera os limites mínimos e máximos da pena. E qualificado o homicídio na primeira, segunda ou terceira fase da aplicação da pena base. Primeira fase, porque ela vai alterar o mínimo e o máximo. Certo? Pessoal, o artigo 121, parágrafo 7 diz: a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado. Pessoal,
Inciso 1º, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Quem marcou a letra A, marcou correto. Por quê? O dispositivo de lei falou 3 meses. E a OMB adora isso. Adora questões como essa. Contra a pessoa maior de 60 anos, correto. Porque o inciso 2º fala contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos ou com deficiência. Então a letra B e C está contemplada no inciso 2º do artigo 121, parágrafo 7º do Código Penal. E na presença de descendente ou de ascendente da vítima, aí o inciso 3º do artigo 121, parágrafo 7º. Então essa alteração feminicídio, dá uma lida lá no Código Penal para mim, que eu acho que pode cair. Por quê? É um crime que a gente faz muita utilização como defensor público. E é um crime que pode cair porque foi recentemente alterado, foi recentemente inserido no Código Penal. Então, questão 5, alternativa correta, letra A. Exatamente. Questão 6. Assinar a alternativa incorreta. Você pega pra mim? A garrafinha tá lá, pega pra mim. Pessoal, e aí? O que vocês acham? Pessoal, e aí? Quem acha que é a A? Quem acha que é a B? Quem acha que é a C? E quem acha que é a D? Pessoal, acertada a questão. O principal traço distintivo entre a teoria estrita e a teoria limitada da culpabilidade está no tratamento dado ao erro sobre os pressupostos fáticos de uma causa de justificação. Para a primeira, ou seja, a teoria estrita, seria erro de tipo permissivo, enquanto para a segunda seria erro de proibição. O que ele fez no final? Fez a inversão. Então, para a teoria estrita, na realidade erro de proibição. E para a teoria limitada, é erro de tipo. Isso aí, pessoal, está naquele livrinho do erro de tipo, erro de proibição do Luiz Flávio Gomes, que eu sugiro, depois que vocês passarem para o defensor público, tomarem posse, comprar esse livro. Mas nesse livrinho lá, fala isso que eu falei para vocês. Houve uma inversão aqui, a incorreta é a letra C. A letra A é uma aposta também de cair, por quê? Foi uma recente alteração do Código Penal, trazida pela Lei 13.228 de 2015, que a pena do estelionato se aplica idoso se for cometida contra idoso. Idoso cai na prova de vocês? Cai não despenca. Lei 10.741. Cai bastante na prova de vocês. Por quê? Cai interesse de curso coletivo. O defensor público, na visão dessa prova, é aquele defensor que atua na tutela coletiva. E aí, aproveitando que, desse falando penal, lembrar, pessoal, do julgamento da improcedência da ADIM 3943 da CONAN, que conferiu legitimidade da defensoria pública na seara coletiva. A ação civil pública por interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos, de forma irrestrita para o defensor público, desde que haja pertinência traumática. Claro que não haverá essa legitimidade se eu, como defensor público, propuser uma demanda para consumidores de descarga DTV, que são claramente fora da insuficiência. Basta você comprovar a incidência de um hipossuficiente para que haja a legitimidade da defensoria pública. Esse entendimento aí, você pode ter certeza que vai cair na prova de vocês. Julgamento improcedente da ADIM 3943 da CONAN, conferindo ampla legitimidade para a defensoria pública. Pode falar. A lei? 13.228 de 2015. Tá bom? A letra B está correta porque o ECA foi alterado no seu artigo 243, que antes considerava tal conduta como contravenção penal e agora prevê como crime. Olha só: vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar
ainda que gratuitamente, de qualquer forma, criança ou adolescente, bebida alcoólica ou sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Por isso, a grande sacada dessa alteração. Por quê? Eu sento no boteco lá em Barra do Garça com a menina de 16 anos. Exemplo. E aí, eu sei. O que vocês acham? O professor Bruno serve uma cervejinha com a menina de 16 anos. O que vocês acham? Ela ser quadrado no 2, 4, 3. Ué. Daí, vocês têm que entender tanto que é essa mudança. É dificultosa. Leias. Menores de idade nunca. Essa mudança vocês nunca vão esquecer disso. Então, 2, 4, 3. Conduta que antes era contravenção penal, agora passou a ser tratado como crime. E aí a D. Quando a confissão for utilizada para a formação do conhecimento do julgador, o réu fará jus atenuante? É uma súmula, pessoal. Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. Tá? Desculpa interromper. Nossa, aqui tá o pessoal embaixo para subir. Calma, calma. Aí eu falei pra ela, tá certo. Tá, beleza. Pessoal, questão 7. Questão 7. A legitimidade, o que vocês acham que é correto? Ah, sim. Da Fazenda Nacional. Pessoal, na atitude correta, letra A. Não, tá certo. Perdão. Não, alternativa A, correta. Correto. Letra B, consumo supremo de furto, porque na realidade a execução fiscal de multa é da Procuradoria do Estado, quando o crime for estadual, ou Procuradoria da Fazenda Nacional, quando o crime for federal. Consumo-se o crime de furto com a posse do fato da respondida, ainda que por breve espaço de tempo, e seguida de perseguição agente, sendo prescindível, leis dispensáveis, a posse mansa, pacífica ou desvigiada. Perfeito. Entendimento recente, STJ e STF. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante freio de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Essa questão também, consumo-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata. Pessoal, a letra C é correta, porque não exige a perseguição imediata. Basta o agente empregar a violência, para que haja a configuração do roubo. Tá? É tipicamente da... Desculpa, perdão, pessoal. A letra C está correta. É o entendimento, tanto a B quanto a C, desculpa. Pessoal, STF recentemente alteraram o entendimento acerca da consumação do roubo e do furto. Basta o quê? Basta a mera inversão da posse do bem, sendo prescindível a posse mansa e pacífica do bem. Perfeito? Na B e a C, entendimento recente do STF. Por que a letra D é incorreta? Porque não é típica a mera declaração do falso estado de pobreza. O STJ entende que é atípica a mera declaração falsa do estado de pobreza, realizada com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita. A conduta de firmar ou usar declaração de pobreza falsa em juízo, com a finalidade de obter os benefícios da justiça, não é crime, pois a aludido de manifestação não pode ser considerado documento para fins penais. HC 261-074, Mato Grosso do Sul. Certo? Pessoal, questão 8, por favor. Acerca do Estatuto de Desarmamento. Está no edital de vocês também. Marquem correto.
Letra D. Perfeito. Se a perícia é exigível para a configuração do porte legal de arma de fogo, não é exigível. Mas se ela for feita e constatar a ineficiência da arma, se torna atípica conduta. Então a letra D é incorreta. A letra A, correta, porque o porte de arma de fogo desmuniciado configura crime? Sim. Configura crime. Segundo entendimento, STF, STJ. Certo? Recentes entendimentos. Após seu porte apenas de munição, configura crime? Sim. Então, letra B também. Para que haja condenação pelo crime de posse ou porte, não é necessário que a arma de fogo tenha sido apreendida ou apreciada. Não é necessário. Perfeito? Pessoal, questão 9, Francinelli. Finalizar o canal já. O que vocês acham aí? O que vocês acham? Quem acha que é a D? Quem acha que é a C? O que vocês acham? D de dado ou B de bola? Escolher uma das alternativas aí, Hã? Pessoal, alternativa incorreta, letra D. Por quê? O artigo 115 do Código Penal diz: são reduzidos de metade o prazo de prescrição quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 anos, ou na data da sentença maior de 70 anos, não 75 anos. Incorreto. Letra C. A lesão corporal grave, gravíssima ou seguida de morte, quando praticada com a autoridade ou agente descritos no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, no exercício da função ou em decorrência dela, passa a ser etiquetado como crime hediondo? Correto. Alteração recente do artigo 1º, inciso 1A da Lei de Crimes Hediondos, que está na edital de vocês. Lesão corporal dolosa de natureza grave, natureza gravíssima, lesão corporal seguida de morte e lesão grave, quando praticada por uma autoridade ou agente descritos no artigo 142 e 144. Perfeito? Lembrando que pode ser cometido também quando parentes até terceiro grau, não segundo grau, terceiro grau. Isso aí pode cair também para vocês. Certinho, pessoal? Então é isso. Para finalizar, essa questão aqui caiu no MP de Mato Grosso. O que vocês acham da resposta a essa questão? Pessoal, para finalizar aqui. Quem acha que é a C? Quem acha que é a B? Quem acha que é a A? E quem acha que é a D? Pessoal, a letra D. C de casa. Eles falaram C. O direito penal do inimigo combate preponderantemente perigos retrospectivos? Não. O errado é prospectivo, no futuro. Então o direito penal do inimigo, ele tenta o quê? Impedir para o futuro, para a frente. Né? Enquanto o direito penal do cidadão, segundo o modelo funcionalista de Quinter Artes, pautado pela Prevenção Geral Negativa, mantém a vigência da norma. Prospectivo, não. Fez a inversão. Certo? O funcionalista da Escola de Política Federal do Thomas Oxinha pregou que a teoria do delito não pode ficar lesa de postulados político-climáticos. É a união da política criminal do direito penal. Perfeito? O funcionalista da Escola de Bonn, que é o Guilherme Jacobs, encabeçado, está orientado a garantir a identidade normativa, sim, preocupação exagerada com a norma. E o objetivo do sistema penal está em estruturar os elementos fundamentais que entregam o conceito de crime. O funcionalista penal avança um pouco mais e propõe a construção de um sistema conceitual que atenta à função do direito penal. Perfeito. Então, pessoal, a letra C é equivocada. Direito penal, finalizado. Saulo, você agora, meu irmão.
anos e meio, tá? Eu tenho 20 minutos, vou tentar ser bem breve, porque o pessoal precisa da sala. Então, assim, eu enfatizei, acima de tudo, as últimas atualizações legislativas e na jurisprudência da STF. Conseguiu passar aí? Qual que é o seu? E a primeira alteração que eu quero... Oi? Aqui, ó. Eu vou colocar para você aqui. O primeiro ponto que eu quero destacar é na lei do Estatuto da OAB, no que diz respeito ao acesso do advogado aos elementos de investigação. Tá? Então, agora em 2016, nós tivemos uma lei que alterou o Estatuto da OAB, e que teve alguns reflexos importantes. Antes dessa referida lei, o advogado, conforme o Estatuto da OAB, ele tinha acesso aos elementos de inquérito. Notem vocês aqui, autos de flagrante e de inquérito. E a partir de agora é muito mais amplo o acesso do advogado aos elementos, não só de inquérito, mas de qualquer tipo de investigação. Essa é a grande diferença hoje, que em virtude dessa alteração legislativa. Tá? E além disso, a lei antes limitava o acesso ao advogado, era só em repartição policial. Agora não, qualquer instituição que promova qualquer tipo de investigação, tá? O advogado ele terá sim acesso aos elementos que estiverem já documentados no processo, no procedimento. Para ter acesso a esses elementos de investigação, é dispensável procuração. O advogado não precisa de procuração, tá? A única exceção aqui que a lei estabelece, quando o procedimento ele tiver algum elemento sigiloso, de caráter sigiloso, quebra de sigilo bancário, telefônico, fiscal, tá? Então, nessa hipótese que houver informação sigilosa, daí sim haverá necessidade, tá, de procuração nos autos. Tá? Mas, via de regra, o advogado ele não precisa de procuração para ter acesso aos elementos de investigação, salvo quando houver aqui elementos sigilosos. O próximo slide, por favor. Outra alteração também aqui, tá? Cuidado, pessoal, com outra ressalva também. O advogado, tá, ele não precisa de autorização judicial. Tá? Via de regra, ele não precisa de procuração, salvo, como eu disse antes, quando houver elemento sigiloso, e via de regra, ele não precisará também de autorização judicial. Cuidado com a hipótese da lei de crimes organizados, porque a lei de crimes organizados ele tem um dispositivo que ele fala que o juiz, quando ele decretar um sigilo, tá? Como foi ele que decretou, o advogado, para que tenha acesso aos elementos de investigação que dizem respeito à organização criminosa ou delitos afins, tá? Ele precisará sim de autorização judicial. Tá? Então cuidado com esse detalhe. Tá? Repetindo, que de regra não precisa de procuração, salvo quando houver informação sigilosa. E também, via de regra, não precisa de autorização judicial, salvo quando versar sobre hipóteses de crimes de organização criminosa, praticados por organização criminosa. Tá? Desde que essa hipótese está lá na lei de organização criminosa. O próximo slide, por favor. A negativa da autoridade aos elementos de informação pode implicar a autoridade, responsabilidade funcional e criminal por abuso da autoridade. Há uma outra inovação aqui também que essa lei ela promoveu. Tá? A negativa de acesso aos autos de investigação, vocês sabem, nós temos súmula vinculante 14, né? A súmula vinculante da STF, ela possibilita que o advogado tenha acesso aos elementos de inquérito. E a inobservância pela autoridade investigante, né, de dar acesso aos elementos de informação, ela autoriza uma reclamação constitucional. Agora a lei ela possibilita também que o advogado faça um requerimento ao juiz competente. Antes, já podia em virtude do acesso à jurisdição e o direito de petição. O que a lei faz agora é deixar claro. Então, além da reclamação, é possível haver também uma petição ao juiz,
tá? É quando houver a negativa pela autoridade desse acesso aí ao advogado, né? Então, quando a autoridade negar o acesso aos elementos de investigação, o advogado ele poderá, né, ou usar uma reclamação, o que é contraproducente, porque uma reclamação do STF vai demorar muito para você ter acesso aos elementos que você quer ter acesso. Então, a melhor maneira de se ter acesso, uma maneira mais fácil, é você peticionar diretamente ao juiz. Próximo slide, por favor. Outra alteração também que essa lei possibilita. Uma alteração extremamente importante. Ela possibilita que o advogado ele faça, ele apresente razões e ainda formule quesitos. Né? O que se entende por razões e formular quesitos? Quesitos, o advogado ele poderá formular perguntas não só aos peritos, mas também ao investigado, ao imputado, à testemunha ou ao ofendido. E poderá também apresentar razões, ou seja, ele poderá argumentar com a autoridade investigante, né, sobre algo que será deliberado pela autoridade aqui. Então, essa questão aqui, o advogado ele poderá apresentar razões e quesitos. Próximo slide. O advogado ele não poderá requisitar diligências. Por que não poderá requisitar diligências? Acho que é o próximo slide aqui. Ele não poderá requisitar diligências. A lei em comento, ela possibilitava, ela tinha uma previsão expressa lá do advogado requisitar diligências à autoridade policial. Esse dispositivo ele foi vetado, tá? Então, o delegado, na requisição, o delegado ele é obrigado a atender ao requerimento, uma vez que a requisição tem caráter cogente, né? Ele não tem discricionariedade aqui para aceitar ou não, ele tem que cumprir, tá? Então, esse dispositivo que falava que o advogado poderá requisitar do delegado alguma diligência foi vetado, tá? Só tome cuidado, o advogado ele poderá fazer requerimento, ele pode requerer, né, fazer um pedido e o delegado vai analisar se aceita ou não, mas não requisitar, tá? Então esse termo aqui, embora à primeira vista pareça que não, mas tem muita diferença. Então, requisitar, advogado pode requisitar da autoridade investigante alguma medida? Não pode, uma vez que foi vetado tal dispositivo. Sim? A questão da controvérsia, se o inquérito ainda continua ou não de natureza, se com a lei o inquérito policial agora tem natureza ainda está sujeito a contraditório, não para defesa, ou ainda é inquisitório, tá? Pela manifestação da doutrina, né, a doutrina majoritária fala que o inquérito ainda continua inquisitorial, tá? A única novidade aqui é que a autoridade não pode criar obstáculos